Este episódio é baseado no caderno de estudos elaborado pelo professor Dr. Marcelo Lessa, idealizador e mentor do projeto ENAC Turbo. Hoje a gente vai mergulhar no caderno de jurisprudência número 05. E a nossa missão aqui é entender umas transformações bem profundas, sabe? Que a justiça brasileira está promovendo. Umas transformações silenciosas, né? Exatamente. Estamos falando de uma tendência muito forte de tirar processos complexos dos tribunais e levar para a agilidade dos cartórios. E não só isso, é também adaptar leis antigas para novas realidades sociais. Famílias diferentes, o jeito de abrir empresa. Isso. Ok, então vamos desvendar isso. Vamos lá. O que o material do professor Lessa captura muito bem é esse movimento em direção à eficiência, ao pragmatismo. Deixar o formalismo de lado. Isso. Focar no que realmente importa, que é resolver a vida das pessoas de um jeito mais rápido e seguro. E acho que podemos começar por um tema que, toca quase toda a família em algum momento. Inventário. Só de ouvir a palavra já dá um calafrio em muita gente. Pois é. Por décadas, a regra era um dogma, né? Tava lá, no artigo 610 do Código de Processo Civil, se o falecido deixou um testamento ou se tinha um herdeiro menor de idade, pronto. Não tinha conversa. Nenhuma. Era obrigatoriamente judicial. E isso significava anos de espera, custos altos. Um desgaste emocional gigante para a família. Total. Era uma trava de segurança do sistema, mas que com o tempo, se mostrou burocrática demais. E é aqui que o STJ promoveu o que o professor Lessa chama, de uma forma muito boa, de desjudicialização 4.0. Gostei do termo. É uma virada de chave, uma flexibilização inteligente dessa regra em dois cenários que, eram impensáveis há uns anos. O primeiro, como você disse, é o inventário com testamento. Que até ontem, a simples existência de um testamento, por mais simples que fosse, jogava todo mundo no labirinto do judiciário. Como é que isso mudou? Então a grande virada veio com o recurso especial 1951-456. O STJ pensou o seguinte: olha, se o testamento já passou por um primeiro filtro judicial, ou seja, se um juiz já validou, já deu ok. Exato. Se ele já foi previamente aberto e homologado, ou se o juiz do caso dá uma autorização expressa. Não tem mais motivo para que todo o resto, a parte dos bens, a partilha em si, também corra na justiça. A parte mais sensível, que era validar a vontade do falecido, já foi feita. Perfeito. O resto pode e deve seguir no cartório. É muito mais rápido. E o provimento 149 de 2023 do CNJ veio para, carimbar essa interpretação. Faz todo sentido. Se o juiz já disse esse testamento é válido, a discussão depois é matemática, é patrimonial. Mas o segundo cenário me parece ainda mais revolucionário. Assim. Permitir inventário em cartório com herdeiros menores. Aqui a proteção sempre foi máxima, né? A justiça não estaria abrindo mão de proteger os mais vulneráveis. Essa é a preocupação central. E é por isso que a decisão do STJ no recurso especial 2033-239 foi tão cuidadosa, sabe? Cheia de critérios. Não é um cheque em branco, de forma alguma. Ela vale sobre uma condição fundamental. A partilha dos bens tem que ser ideal. Ideal. O que isso quer dizer na prática? Quer dizer que a divisão tem que seguir, rigorosamente as frações que a lei determina para cada herdeiro. Se o menor tem direito a 25%, ele vai receber exatamente 25%. Sem arranjos, sem composições. Entendi. Nada de o menor fica com a casa e o irmão maior com os apartamentos, mesmo que os valores pareçam iguais. A divisão é matemática pura. É uma divisão que impede qualquer tipo de prejuízo e, para garantir isso, tem um segundo cadeado de segurança. Que seria? A concordância expressa do Ministério Público. O promotor analisa a minuta da partilha e só se ele concordar que os interesses do incapaz estão 100% preservados, só aí o procedimento pode seguir no cartório. É a aplicação daquele princípio da instrumentalidade das formas que o professor Lessa menciona, exatamente. É um nome complexo para uma ideia simples. O procedimento é uma ferramenta e não um obstáculo. Se o resultado justo pode ser atingido de forma mais rápida,
Por que insistir no caminho mais longo e caro? Ok, isso muda completamente o jogo, principalmente para o tabelião de notas. A responsabilidade que antes era do juiz, agora está na mesa dele. Perfeito. O tabelião agora tem o dever de fiscalizar. Ele não pode mais só recusar o ato. Ele precisa exigir a certidão de homologação do testamento ou, no outro caso, a aprovação do MP. A recusa sem fundamento, que era comum, agora pode gerar problema para ele. Exato. E atenção, porque isso tem muita cara de questão de prova. A FGV adora explorar essas mudanças de responsabilidade. A palavra-chave aqui é: o tabelião passa de um papel passivo para um fiscalizador ativo. Essa transferência de responsabilidade a gente vê também no mundo empresarial, mas de outro jeito. A discussão aqui é sobre os limites da proteção que uma empresa dá ao patrimônio do sócio, o famoso véu. Isso. A regra de ouro de ter uma empresa, uma LTD, por exemplo, é a separação. A dívida é do CNPJ, não do CPF. Mas, como o material do professor Lessa bem destaca, esse véu não é um muro. Ele pode ser levantado. Pode. E aí entra o que a gente chama de desconsideração da personalidade jurídica. E existe um verdadeiro duelo de teorias para definir quando isso pode acontecer. De um lado, a regra geral mais dura e do outro, uma exceção mais flexível. É isso? Precisamente. A regra geral para dívidas cíveis empresariais é a teoria maior. Está no artigo 50 do Código Civil. Por essa teoria, não basta a empresa quebrar. O simples fato de o caixa estar vazio não autoriza ir atrás dos bens dos sócios. Não autoriza. É preciso provar o abuso. E o que seria esse abuso? A má-fé do sócio? Má-fé, exato. A lei define o abuso de duas formas. Desvio de finalidade, que é usar a empresa como um escudo para dar golpes, sabe? Ou a confusão patrimonial. Essa é a mais comum, imagino. Muito comum. É quando o dinheiro da empresa e o dos sócios se misturam tanto que não se sabe mais onde começa um e termina o outro. O caixa da empresa vira a carteira do dono. Pagando a escola do filho, o cartão de crédito pessoal. As férias da família. Isso, essa é a teoria maior, que exige a prova do ato ilícito. Certo. E qual é a alternativa? É a teoria menor. Ela está no Código de Defesa do Consumidor, no artigo 28. É a exceção aplicada em relações de consumo ambientais. Aqui, a barra é muito mais baixa. Não precisa provar fraude. Não precisa. Basta que a empresa seja um obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos. Ou seja, se a empresa não tem como pagar o consumidor lesado, essa insolvência já é motivo para buscar o patrimônio do sócio. É uma proteção bem maior para o consumidor. E nesse tema, tem uma aplicação que parece coisa de filme, a desconsideração inversa. É fascinante. A lógica, como o nome diz, é invertida. Ao invés de atingir o sócio por dívida da empresa, você atinge a empresa por uma dívida pessoal do sócio. O exemplo clássico que os tribunais usam muito é no divórcio. O cônjuge, para não dividir o patrimônio, transfere tudo, imóveis, carros, investimentos, para uma empresa que ele controla. Uma blindagem fraudulenta, exatamente. Aí a justiça vai lá, desconsidera a autonomia daquela empresa e diz: olha, esses bens na verdade são do casal e vão entrar na partilha. É uma ferramenta poderosa contra a fraude. E falando em facilitar a vida de quem quer empreender de forma honesta, o material aponta outra mudança-chave: o fim da ERL. Sim, a empresa individual de responsabilidade limitada foi extinta pela Lei 14.195 de 2021. E todas viraram o quê? Viraram automaticamente SLU, a Sociedade Limitada Unipessoal. A grande barreira da ERL era a exigência de um capital social mínimo de 100 salários mínimos. Pensa só, um jovem programador, um consultor... Ele não tinha esse dinheiro para imobilizar. Claro que não. O resultado era que muitos operavam como pessoa física, misturando tudo, arriscando o patrimônio da família a cada projeto. E a SLU resolveu isso? Resolveu. Ela permite que uma única pessoa seja dona de uma sociedade limitada, com separação patrimonial, mas sem exigir capital mínimo. Foi uma das mudanças mais importantes para o ambiente de negócios no Brasil. Então, tanto nos inventários quanto nas empresas, a gente vê a justiça redefinindo limites, responsabilidades. E essa redefinição aparece também quando o interesse público bate de frente com o privado. O caso do patrimônio histórico. Ah, sim, o tombamento. Exato.
Se o governo decide que sua casa é histórica e a tomba, impondo um monte de restrições, ele tem que te indenizar por isso. Isso não soa quase como um confisco? Essa é a pergunta de $1 milhão, né? E é a pergunta que o STF respondeu no tema 170, com repercussão geral. Ou seja, a decisão vale para todos os casos. E qual foi a resposta? A regra geral é: não, o tombamento por si só não gera direito à indenização. A lógica é a da função social da propriedade. A propriedade não é um direito absoluto, ela deve servir também à coletividade. E a preservação da história é um interesse da coletividade. Exato. É um interesse de todos nós. Eu entendo a lógica, mas, na prática, para o proprietário, não parece um pouco injusto? Ele comprou um imóvel esperando ter plenos poderes e, de repente, o Estado impõe regras que podem diminuir o valor sem compensação. Cadê a segurança jurídica? Sua pergunta é a essência do debate. E é por isso que o STF criou uma exceção muito importante. A indenização será devida sim, se o ato de tombar, atenção na palavra, esvaziar por completo o conteúdo econômico do bem. Ah, então não é uma simples desvalorização. Não. O esvaziamento acontece quando as restrições são tão severas que o imóvel se torna inútil, sem qualquer possibilidade de uso, moradia, aluguel, nada. Entendi. Se eu posso continuar morando na minha casa tombada, mesmo com restrições, não tenho direito. Mas se o tombamento recai sobre ruínas que eu não posso explorar de forma alguma... Aí a situação muda. Nesse caso extremo, o tombamento se equipara a uma desapropriação indireta. O Estado não tomou a propriedade, mas aniquilou seu valor. Aí, a indenização é obrigatória. E para todo mundo saber disso, o tombamento tem que ser averbado na matrícula do imóvel. No cartório, exatamente. Isso garante a publicidade e a segurança para quem for comprar aquele bem no futuro. E se o direito está se adaptando a conceitos antigos como propriedade? Ele está correndo ainda mais para alcançar o futuro. O material do professor Lessa entra em temas de bioética e tecnologia, que são fascinantes. Sim, começando pela reprodução assistida. Qual o status legal do doador de material genético? A regra, hoje consolidada no Provimento 149/2023 do CNJ, é categórica. Visa dar segurança a todos. O doador de sêmen ou de óvulos, ele não tem qualquer vínculo de filiação com a criança gerada. Ponto final. Sem direitos e sem deveres? Isso, sem direito à herança, sem dever de pagar a pensão. O vínculo de pai ou mãe é com quem teve o projeto parental, ou seja, quem desejou aquela criança. É uma proteção total, então, tanto para a nova família quanto para o doador. E a identidade dele? Fica registrada. Não. E o que é fascinante aqui é um nível de sigilo. O oficial do registro civil é proibido de pedir a identidade do doador. O registro é feito com base na declaração da clínica. O que, na prática, desburocratizou o registro para casais homoafetivos, né? Muito. Hoje, 2 mães ou 2 pais podem ir direto ao cartório com a declaração da clínica e registrar o filho no nome de ambos, sem precisar de um processo judicial. É o reconhecimento de novas formas de família de um jeito ágil e digno. Falando em agilidade, a tecnologia finalmente está chegando com força aos cartórios com a Lei 14.382 de 2022, o SERP. O SERP, Sistema Eletrônico de Registros Públicos, é uma revolução. É a lei que impõe a digitalização completa dos acervos e, mais importante, a conexão de todos os cartórios do Brasil em uma única rede. A ideia é que eu possa, da minha casa, pedir uma certidão de um imóvel em outro estado, tudo de forma eletrônica. E a lei trouxe outra inovação para as empresas: registrar não o contrato inteiro, mas extratos eletrônicos. Isso acelera a publicidade dos atos, a segurança nos negócios. É o começo do fim da papelada. Então, o que a gente viu hoje? Uma jornada que mostra um direito em plena transformação. Inventários que podem escapar da lentidão da justiça. Uma linha mais clara entre a dívida da empresa e a do sócio. E o entendimento de que proteger a história do país é um dever que, em regra, não gera indenização. Então, o que tudo isso significa? Se a gente conecta tudo isso, como o professor Lessa faz na análise dele, vemos uma tendência inegável do direito brasileiro. É uma tendência à eficiência,
delegando poder e confiança aos cartórios e ao pragmatismo. É o sistema reconhecendo novas formas de família, novos jeitos de fazer negócio. Exato. O direito está se adaptando para dar respostas mais rápidas a um mundo que ficou muito mais veloz e complexo. E fica uma reflexão final para quem nos ouve. Com essa crescente transferência de responsabilidades do judiciário para os cartórios, como a gente garante que o acesso à justiça não se torne uma questão de acesso a serviços pagos? E qual o novo limite da responsabilidade do notário e do registrador nesse cenário de maior autonomia? Podcast produzido a partir do conteúdo do projeto ENAC Turbo, sob a autoria e orientação do professor Dr. Marcelo Lessa. Se esse conteúdo te ajudou, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Assim o YouTube te avisa imediatamente assim que o próximo resumo for liberado. Até a próxima!